não vá medir sua pressão na farmácia. Eu atendi um paciente que foi medir a pressão na farmácia, foi comprar um remédio para a esposa lá na farmácia, estavam fazendo as medidas lá, chamaram ele foi medir, a pressão deu alta. Depois disso ele começou a sentir dor de cabeça, começou a ficar cansado, não conseguia mais subir uma escada, não conseguia mais caminhar a caminhada que ele fazia diariamente, porque ficava ofegante, ficava cansado, começou a ficar sem dormir à noite, ficava angustiado. Então não vá medir a pressão na farmácia, porque isso vai fazer mal para você. É a conclusão que a gente pode tirar no caso desse paciente. Você concorda? Você concorda com isso? Realmente, medir a pressão na farmácia, medir a pressão nas praças, algumas campanhas às vezes acontecem, chamam as pessoas para medir sua pressão, para analisar como é que está a sua glicose. Isso tudo é muito válido para você ter uma ideia, para você ter uma noção do que pode estar acontecendo. Mas não tire essas medidas como conclusão. Não deixe isso abalar tanto você. Você às vezes está no dia a dia resolvendo algumas coisas na rua e preocupado com algumas situações, o calor, as pessoas, coisas que você precisa resolver ainda. Então são todas situações que podem aumentar um pouco a sua pressão. E aí quando você entra numa farmácia, você está ali agoniado, cheio de gente lá, você às vezes quer resolver logo aquilo para sair, e aí você for medir sua pressão nesses momentos, há uma grande chance de sua pressão dar um pouco alta, mais alta do que deveria estar. E isso faz com que até você não esteja preparado para aquela surpresa, achando que está tudo bem com você, que está tudo bem com a sua saúde, e tem essa surpresa da pressão estar alta. E aí agora, será que eu vou ter um infarto? Será que eu vou ter um AVC por conta dessa pressão alta? Será que eu vou conseguir uma consulta rápida com o meu médico, com o cardiologista, com o clínico? Se você não está preparado até emocionalmente para isso, tá? Então tome muito cuidado. Se você está numa situação, se está num dia muito estressante, não vai medir, talvez não seja o melhor dia para você fazer essa medida de pressão lá na farmácia, na praça, em algum momento assim, tá? São medidas válidas, assim, dá para ter uma noção, né, como é que está a sua pressão, mas não tire essas medidas em farmácias, em praças, em campanhas ao ar livre, vamos dizer assim, como uma coisa definitiva. Tenha muito cuidado, tenha muito receio para você não se perturbar ainda mais e começar a sentir tudo isso que esse meu paciente sentiu. Quando ele chegou aqui aqui no consultório, que a gente mede conforme o protocolo adequado para a avaliação da pressão, quando ele chegou aqui a pressão dele estava normal, e ainda vai ter fazer outros exames, fazer outras análises para realmente confirmar. Depois da gente conversar aqui, ele já disse que já saiu bem mais tranquilo, sem estar com medo, né, da pressão alta, o que estava perturbando ele nesses últimos dias, depois que ele fez essa medida lá na farmácia. Então, as medidas da pressão na farmácia têm seu valor, mas dentro de várias limitações, tá? Então, dê preferência às medidas pelos médicos, nos postos de atendimento de saúde, medidas feitas em casa com o seu aparelho, com a orientação do seu médico para você fazer da maneira adequada, tá bom? Não tire essas medidas em farmácias, em praças como definitivas, a ponto de mudar tanto assim sua vida e você ficar agora perturbada, porque está com a pressão alta.
é importante depois analisar, depois confirmar se essa pressão está alta, está descontrolada, realmente está normal. É entendido? Porque isso vai te ajudar a estar bem, a estar melhor, saber ter a certeza de como é que está um desses parâmetros importantes da sua saúde. Vamos acompanhar a pressão, é importante, acompanhe da melhor forma, das maneiras adequadas. Vamos cuidar bem, fortalecer nosso coração, fortalecer nossa saúde. Até mais!